Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa aula de hoje de Sistemas Operacionais. Professora Juliana, tudo bem? Olá, tudo bom, professor? Nossa terceira teleaula, né? Isso, nossa terceira teleaula. Que bom ter vocês aqui de novo com a gente acompanhando essa aula. Vai ser muito importante, não perca nem um minutinho. Isso, e para esses elementos, né, para falar de hoje, né, professora, nós vamos falar de processos, suas definições, tipos e gerenciamento. Então, nós vamos entender um pouco aí do mundo dos processos e como eles se relacionam nos sistemas operacionais que nós já falamos um pouquinho nas aulas anteriores. Vamos começar, professora? Sim, vamos começar, dar Vamos início lá. à nossa aula. Muito bem. Vamos falar dos objetivos dessa aula? Objetivos, né? O que a gente pretende alcançar hoje? Primeiro, distinguir a diferença entre processo e programa, ok? São dois termos específicos aí, termos pontuais que nós temos que tratar. Conhecer também os tipos de processos e identificar o contexto que um processo pode estar relacionado. Esse contexto nós vamos entender aí algumas formas que eles podem atuar junto a um sistema operacional, ok? Sendo assim, vamos ao conteúdo. Vocês estão vendo na imagem aí na tela, um pão, né? Se a gente pensar, professora, para fazer um pão, como que a gente faz? Eu sei que a senhora faz um pão bom. Ah, pois é. Então, que ingredientes a gente precisa? Qual a ordem que esses ingredientes devem ser adicionados, né, professor, para construir essa massa desse pão aí? Então, tem uma ordem. Lá, primeiro o trigo, ou então antes ainda, preparar o fermento um dia antes, o trigo, o ovos, o leite, né? Qual a ordem que deve ser colocado até o preparo desse pão? Então a gente pode entender assim que os ingredientes, a forma de se fazer, até mesmo a forma de se assar, professor, pode dar pães diferentes, né? Exatamente. Você pode colocar um pão, realizar um pão em uma sequência de ingredientes, assar por um determinado tempo menor e eu fazer o meu pão diferente e às vezes com os mesmos ingredientes, mas a forma como eu adicionei esses ingredientes e o tempo que eu assei esse pão vai ser diferente um pão do outro. Então a gente começa a perceber aí, pessoal, que dependendo do que nós utilizarmos como ingredientes para fazer esse pão, o tempo que nós deixarmos lá, ou seja, a forma que nós fazermos esse pão, a gente pode ter resultados diferentes. Pode ter um pão de uma forma ou de outra. E se a gente olhar no mercado, ou até no que a gente consome diversos tipos de pães. Onde a gente quer chegar com isso? Que dependendo dos ingredientes, dependendo da forma de se fazer, a gente pode ter resultados diferentes. E é exatamente assim que os processos se comportam. A gente tem que estar sempre com o olho no objetivo que nós esperamos com aquele software, né, com aquele processo mais à frente, e só que para ter alcançado esse objetivo desse programa, a gente tem que ter cuidado, né? Tem que conhecer todos os ingredientes, todas as etapas que nós precisamos cumprir para alcançar esse objetivo. Então aí, quando a gente fala de um processo no nosso mundo, né, da informática, no nosso mundo dos sistemas operacionais, ok? O processo vai ser um conjunto de textos, vamos dizer assim, com uma série de instruções, né, que terão que ser realizadas. Reparem que faz certo sentido comparado com o processo de fazer um pão, por exemplo, a forma de fazer um pão. A gente falou que para o pão é um conjunto de ingredientes, né, professora? Exatamente. A gente está falando aqui que os processos vão ser um conjunto de textos, ou seja, esses textos serão instruções, né, que serão trabalhadas. De como prosseguir, né? De como Isso. realizar. Quais seriam eles? E essas instruções, né, são o que o software, o que o programa vai fazer. Ok? Exatamente. Então, tudo isso procurando um objetivo, que pode ser, por exemplo, uma página web, pode ser um aplicativo de celular e por aí vai, né? Então, a gente já começa a ver essa relação existente entre esses dois mundos aí, que a gente já convive muito bem, né? Exatamente. Ok. Então, nessa forma, vamos olhar aí na imagem, a gente diz aí, né, que um padeiro, ele faz um pão, vamos dizer nesse sentido, né, seguindo uma receita. Isso é o que o nosso
padeiro vai fazer. Já um sistema operacional, né? Lembra aí qual que é, pessoal, esse pinguinzinho? Qual é o sistema? Será que eles sabem quem representa o pinguim, professor? Foi da aula 1, Vou hein? esperar uma resposta aqui no chat, hein? Muito bem, vamos dar, depois daqui um tempinho a gente fala. Então, vamos lá. Um sistema operacional, ele vai executar o processo seguindo instruções de um programa. Repara que existe uma certa semelhança entre a ação de fazer um pão, ou fazer uma receita, né? E executar um processo. Ambos vão seguir instruções, né? Só que um é as instruções da receita e outra as instruções de um programa, ok? Professor, o nosso aluno Claudenils, lá do Espigão do Oeste, já respondeu o que é o Qual pinguim. que é? Qual o que é? Linux. Linux, Tá exatamente. prestando atenção nas nossas aulas, hein, aluno? Show de bola, muito bom. Então, quando a gente fala o que é um processo, vamos lá à definição. O processo, ele é a execução, vou deixar bem marcado aqui, de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional. Resumindo, o processo vai ser um programa em execução, né? Essa é a definição de um processo. Então, se você tem aí o seu programa, digamos que você está no seu computador e ele está lá, ligou o computador, e você tem instalado no seu computador, digamos, o Mozilla Firefox. Enquanto ele está apenas lá dentro instalado, ele é um software, ele é um programa. Só que, quando você deu 2 cliques nele para abrir o programa, ele se torna um processo. Por quê? Ele entrou no estado de execução. Então, essa é a definição básica, professora, de um processo. Muito Ok? bem, professor. Só que, quando a gente fala do processo, quando o processo está em execução, vocês lembram quando a gente falou lá nas primeiras aulas, né? Que tinha o software, né? Quando você vai abrir esse software, né? Executa esse software, ele vai usar os recursos de hardware. Lembram do WhatsApp, né? O videozinho do WhatsApp, que ele vai consumir recursos de vídeo, de áudio, de placa de rede para acesso à internet, e por aí vai. Então, ele está usando esses hardwares para ser executado. Já então, o nosso processo, vamos à ilustração novamente, ele vai ter os seus ingredientes, né? E os seus ingredientes, para funcionar, vão ser os recursos de hardware. Esses recursos de hardware são processador, são memória principal, pode ser armazenamento e pode ser outras coisas, como nós falamos, vídeo, pode ser o áudio, rede e por aí vai. Então, todo o processo, ele vai, para funcionar, além das instruções que ele vai consumir ali, né, que ele vai executar, ele vai precisar também utilizar o hardware, digamos, como seus ingredientes, ok? E as instruções são as formas de se fazer uso desse ingrediente. E no final das contas, a gente vai ter o que se propõe com o objetivo do programa, do processo, que é, por exemplo, na navegação web, abrir uma página web. E por aí vai. Exatamente. Então, por isso, às vezes, quando vocês vão executar algum programa, né, professor, e isso acaba demorando um pouquinho a execução, a abertura desse programa, né? É por quê? Porque o seu hardware, ele não consegue acompanhar, ele está precisando, esse programa está exigindo muito desse hardware para que ele possa realmente executar, abrir e dar início a esse programa. Isso. E essa questão que a senhora falou é bem interessante, que bate certinho com aquilo que a gente falou do carro de Fórmula 1 e o piloto, né? Isso. A gente vai ter um software, provavelmente consumindo mais recursos de hardware, e o hardware não acompanha. Só que às vezes é bom a gente lembrar que pode ser o contrário também, né? Que o programa que não está bem feito, que está usando instruções demais, desnecessárias, que acaba se tornando um pouco mais lento. Né? E é isso também, né, professor? Então a gente pode ter assim, que quanto maior for o programa, né, maior a quantidade que ele for armazenado, mais vai demorar a leitura e execução, porque ele vai ler linha a linha desse programa para poder executar ele. Isso, exatamente. Então, somente retomando,
que é um processo? Processo é um software sendo executado, no estado de execução. Quando você fechou e ele encerrou, esse software, vamos dizer assim, esse processo se encerra e ele volta a ser simplesmente um software, ok? Então, definição de processo aí. Certo. Vamos só um exemplo aí de uma demonstração da diferença entre o programa também e o processo. Nessa ilustração, nesse texto, né, nós temos um código, repara que tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Esse é um trecho de um código, né, de um código de um programa. Nesse caso, um programa escrito na linguagem de programação C++. Essa linguagem, ela vai demonstrar, ou ela vai colocar aí as exigências quanto aos requisitos, né, quanto à sintaxe que ela deve ser escrita, ou seja, quanto à forma que ela tem que ser escrita. Por exemplo, um detalhe que põe, quando você vai fazer uma instrução, ela exige que você tenha os sinais de chaves abrindo e fechando para que fale quais são as delimitações desse código, né? E o que esse código prevê, ele fala que é inscrever na tela um texto, esse que está entre aspas aqui, ó, meu primeiro programa em C++, com 3 exclamações. Então isso daí é o nosso programa, vamos dizer assim. Só que, quando ele passa a ser executado, quando você foi lá e deu a instrução de executar esse código, ele vai fazer o quê? Ele vai apenas exibir na tela o que a gente destacou, que é o texto escrito. Então, enquanto programa, é o texto, são esses códigos. Enquanto processo, é a apresentação da linha escrita aí, meu primeiro programa em C++, ok? Essa é a diferença. Isso em qualquer linguagem de programação, né, professor? Qualquer. Que esses alunos forem estudar. Quando for estudar, por exemplo, Python ou outra linguagem de programação, as formas de se fazer serão diferentes. Essa linguagem exige uma ordem, né, do texto, uma série de caracteres aí. Já em outras linguagens, podem não exigir, ou exigir mais, ou exigir menos, né? Tudo depende da linguagem de programação que você estiver trabalhando, certo? Então, isso só para ilustrar o nossa diferença aí de processo para um programa. Mas vamos falar das etapas que esses processos podem seguir, né? A gente tem, de início, 4 etapas que podem seguir a execução de um processo. Parte de edição de texto, pré-compilador, compilador e o ligador. Vamos falar de cada uma. Primeiro, na parte do editor de texto. O editor de texto, como a gente falou, né, para escrever um programa a gente precisa de um código, a gente precisa de codificar. E tem que ser decidido sobre uma linguagem de programação. Então, na etapa de edição de texto, ou editor de texto, nessa etapa vai ser escolhida a linguagem de programação e o código vai ser escrito. Professora, tem algum programa de edição de código que a senhora prefira? Por exemplo, um Eclipse para o Java. Eclipse, né? Ela é uma IDE, né? Uma interface toda de programação. Exatamente. Mas o interessante é que pode ser feito em qualquer programa de edição de texto. É claro que vai ter... Desde um WordPad também. Do Notepad, do bloco de notas e por aí vai. Só que vai ter as suas características, mas de facilitar ou não a escrita desse código. Então, a primeira etapa, escrever o código. Então, você vai usar um editor de texto para isso. Já a segunda etapa, que é a que a gente chama de pré-compilador, é a parte que o programa vai passar por uma leitura, vamos dizer assim. Vai ser verificada, de acordo com a linguagem de programação, se tudo que você escreveu da forma que a linguagem exige. Por exemplo, a gente mostrou no código em C++ ali atrás, que
é necessário abrir e fechar chaves e colocar as instruções dentro dessa intervalo de abrir e fechar chaves, né? Então, caso você não fechasse essas chaves, o programa de edição de texto iria fazer o programa, desculpa, de pré-compilação iria reclamar, iria falar assim, olha, tá faltando coisa aí, feche chaves. Vai então verificar se está de acordo com o que a sintaxe da linguagem de programação exige. Essa é a etapa então de pré-compilação. Para quem já programou, é quando o programa fica reclamando aí e tal, que está faltando alguma coisa. Que perdeu um ponto e vírgula no meio do caminho, né, professor? Um ponto, não declarou a variável correta como tinha declarado anteriormente, né? Isso, perfeito. Então ele vai fazer toda a correção pré-compilador, né, para verificar e até mesmo ajudando para verificar se a gente não deixou alguma coisa perdida e esqueceu. Por que isso? Ele faz essa pré-compilação? Para ele entrar na etapa do compilador. Se você não faz essa verificação de pré-compilador, na hora da compilação, ele vai dar erro e não vai deixar o seu código ser transformado num programa, ok? Ele não vai ser finalizado aí. Já nessa etapa, então, de compilador, é o momento em que compilar, se você pegar o significado da palavra, vai ser de transformar um elemento em outro. Então, o compilador, no mundo do desenvolvimento de sistemas, aí, nos sistemas operacionais, vai ser transformar aquele arquivo de texto que já foi verificado em um arquivo executável, né? Executável em linguagem de máquina. Então, nessa etapa, existe a transformação daquele texto em um arquivo de linguagem de máquina com as instruções a serem executadas, ok? Então, é aí que você pode executar o programa. Já na nossa última etapa, chamada ligador, eu vou só mudar o nosso slide aqui, que ele tem mais detalhes. A etapa do ligador é justamente quando o programa, né, são ligados, vamos dizer assim, ele vai ligar as funções do código que você acabou de desenvolver com as funções do sistema operacional para acesso ao hardware, ok? Então, nessa etapa do ligador, vai se fazer a junção entre as funções do seu código com as funções de acesso ao hardware gerenciadas pelo sistema operacional. Então, para a gente voltar aí, nós temos primeiro que escrever o código numa linguagem de programação através de um editor de texto. Depois disso, é verificada a sintaxe desse código, se ele está de acordo com as regras, com as normas da linguagem de programação. Caso não esteja, é solicitada a correção. Terceira etapa, vai fazer a compilação, ou seja, transformar aquele código que você escreveu em um arquivo binário, né, em linguagem de máquina. E a quarta vai ser quando o sistema operacional faz a ligação entre as funções de acesso ao hardware com as funções do seu programa. Um exemplo disso pode ser quando o programa exige lá que apresenta-se uma imagem ou um texto, repara que ele está usando as funções de acesso ao monitor, por exemplo, do computador, ok? Né, professor? Certo, correto. E assim, gente, a gente trabalha com tudo, o sistema ele vai trabalhando com a linguagem de máquina, que é representado por essa telinha cheia de 0 e 1 da nossa apresentação. Isso, que a cada sequência de bits, né, faz uma representação de um caractere. Exatamente. Beleza, pessoal? Então, as 4 funções aí, são 4 funções que o processo pode assumir, que segue, né, para a gente chegar ao objetivo. Repara que é uma receitinha, né? Tem 4 etapas para serem executadas corretamente. Feito isso, o objetivo é atendido com a execução do programa. Muito atentos que podem ser uma questão de prova, né, professor? Tudo pode ser. Isso. Muito bem. Legal.
Vamos falar então, professora, dos estados do processo? Sim, vamos A verificar. senhora consegue falar um pouquinho aí porque só estão ouvindo minha voz hoje, né? Isso, exatamente. Então, no estado do processo, vocês vão verificar como ele acontece, né? Quais os passos que eles passam para realmente executar aquele programa até realizar a atividade dele lá. Ok. Então, os estados do processo, como a gente vê na figura, ele pode assumir 5 estados diferentes. Primeiro estado de novo, depois ele pode ser pronto, depois ele pode ser um estado de execução, de espera e estado terminado. Reparem o seguinte, que existem as setinhas aqui, ó, conseguem visualizar direitinho? Todas as setinhas que mostram os caminhos, vamos dizer assim, que os estados do processo podem seguir. Ele pode, então, se mudar, vamos dizer, de um estado para o outro. Repara que um processo, ele pode ser um processo em estado novo, ele não pode sair diretamente para terminado. Não existe esse caminho aqui. Então, ele tem que seguir todo o fluxo que está sendo previsto para chegar até o terminado, que é o seu estado final. Ele não pula etapas, né, professor? Perfeito. Ele pode voltar etapas, como está previsto ali. Entretanto, ele não pode pular etapas, né? Ele não pode, por exemplo, como está na imagem, de novo para terminado ou novo diretamente para execução, porque é uma rotina que tem que ser encaminhada. Executada, né? Exatamente. Perfeito. Então vamos falar de cada um desses estados? Exatamente, explicando como ele acontece, né, para ser executado o nosso programa. E o que significa cada um. Muito bem. Vamos na nossa figura aí. Vocês estão vendo destacado a relação de estado novo para pronto, né? O processo, ele é considerado novo, né, no estado de novo, quando, vamos dizer assim, ele foi criado, né? Ele foi criado. Digamos, lembrando, um processo é um software sendo executado. Quando iniciou-se o processo de execução desse software, primeiro, esse estado de novo é quando ele é carregado na memória RAM do seu sistema computacional. Então ele estava lá, por exemplo, gravadinho no HD do computador, ou um programa num pendrive, por aí vai. Quando você abriu esse programa para execução, ele foi carregado na memória RAM. Lembra da aula anterior que a gente falava qual era o fluxo, né, que ele seguia até o processador. Então ele foi carregado na memória RAM, quer dizer que ele está criado, que ele é um processo novo. Só que quando ele vai para a memória RAM, ele pode, para ser executado, né, ele deve ir para a fila do processador, ok? Então quando entra no estado de pronto, é quando ele entrou na fila do processador. Lembre-se que o processador é um recurso de hardware utilizado todo o tempo no computador. Então, ele não vai estar parado lá à toa, ele vai estar sempre executando alguma coisa. Nesse sentido, existe uma fila. Vai existir uma filazinha, né? E cada processo vai ocupar um espaço nessa fila. E o processador vai estar ali esperando, executando um a um. Aí até que chega o momento que ele entra no processador para ser executado. Então, a primeira mudança de estado de novo para pronto é novo, carregou-se na memória RAM e pronto, ele foi para a fila de execução. Essa é a primeira mudança de estado que existe, certo? Correto, professor. E aí, nós temos outra possibilidade, que vai ser quando ele sai do estado de pronto e vai para o estado de execução. Pronto, nós já falamos, desculpa, professora. Isso quando não tem outro programa a ser executado, né? Sendo executado, né, professor? Isso, perfeito. Então, quando a gente está em estado de pronto, nós já falamos que ele estava na filinha aqui, né, do processador, ok? Quando ele vem para execução, o nome já diz tudo. Ele está sendo executado, ok? Executado quer dizer que ele entrou no nosso processador e está sendo executadas as instruções do código no processador do computador. Então,
quando ele entra nessa execução no processador, ele está de fato sendo executado também junto ao sistema operacional, certo? Então essa é uma outra mudança que pode haver dos estados dos processos. Depois disso, repara que ele pode ir para o estado de espera. O estado de espera é quando ele estava lá na nossa execução, como nós falamos, CPU, só que por algum motivo o software, ou o processo, aliás, precisou ser interrompido. A gente precisou parar a execução daquele processo, seja por qualquer motivo, mas um deles que sempre se destacam, né, é quando o computador ou o processador precisa executar uma operação de entrada e saída. Vocês já viram, por exemplo, quando você está trabalhando num editor de texto, num Word da vida, ou fazendo um trabalho qualquer, e ele vai e tem aquele salvamento automático, né? Que ele está fazendo, ele vai por exemplo, o próprio editor de texto, normalmente eles salvam, a cada 5 minutos eles salvam automaticamente para você, caso acabe a energia, você não perca seu trabalho. Você já viu, professora, quando Sim, está já usando? aconteceu várias vezes comigo. Por isso que é importante salvar, né? Isso. Então, quando a gente está lá trabalhando, está editando o texto, aí ele vai e faz o autossalvamento. E nisso você digita e o negócio não escreve nada, né? Ele dá uma travadinha na atividade. Isso é exatamente o que ele está fazendo, uma operação de leitura e escrita no HD do computador, né? Gravando aqueles dados, né? E você não consegue fazer nada, você tem que aguardar o processo finalizar aquela instrução de leitura e gravação no HD para continuar a execução do seu processo. Então, nesse momento, houve uma interrupção do processo. Então, ele entrou no estado de espera, certo? Vamos para a nossa outra mudança de estado. Ele pode também ir para o estado de espera para pronto, ok? Nesse sentido. E como que acontece? Se ele foi paralisado, lembra novamente, só estou sempre fazendo aqui o desenho, CPU, nós tivemos a paralisação por algum motivo, e ele não pode simplesmente, estava em espera, vou para a execução. Isso ele não pode fazer. Lembre-se que quando ele foi paralisado por algum motivo, alguma outra coisa entrou na fila do processador. Alguma coisa entrou no processador. Então, ele volta para a fila do processador e, para assim, novamente, vir para o seu estado de execução quando a vez dele chegar. Então, essa mudança de espera para pronto é quando ele vai voltar à execução, né? Quando ele vai voltar. Ele estava sendo executado, foi paralisado e vai voltar para ser executado. Para isso, ele tem que novamente ir para a fila de instruções que vão entrar no processador. Ok? Ok, tudo tranquilo aqui. Muito bem. E quando que ele pode fazer o sentido inverso? Por exemplo, do nosso modo do estado de execução para o estado de pronto. Repara que a gente falou no sentido que era assim, ok? Esse daqui já foi falado. Nós estamos falando o sentido de volta, que ele sai do estado de execução e volta para pronto. Isso é muito comum, especialmente quando o processo ele está sendo executado no nosso processador e ele não foi paralisado. Ele simplesmente esgotou o tempo. Então, cada processo ele tem um tempo de vida dentro do processador para ser executado. Então, quando ele fica sendo executado aqui no processador, só que digamos que é uma instrução que demora muito, que utiliza muito recursos. Então, o processador termina o prazo dele e fala, olha, volta para a fila. Volta aqui para o finalzinho da fila. Quando chegar a sua vez, a gente volta a conversar, vamos dizer assim, né? Então, especialmente assim. Então, quando acaba o tempo de execução daquele, mas o processo não foi finalizado. Então, ele volta para a fila, segue a ordem e é executado novamente.
e a partir daí ele vai até se encerrar o processo. E nesse sentido, tem o nosso última mudança de estado, né, que é do estado de execução para o estado terminado. Okay? Então, observem, né, professor, que ele andou todos os estados, seguiu todas as sequências, todos os procedimentos, até poder chegar. Então, eu só consigo chegar no estado de terminado, né, pelo estado da execução. Exatamente. Então, eu não consigo terminar sem executar, vamos Exato, dizer. não vai ter essa possibilidade jamais. Muito bem. Então, o estado de execução para o terminado, eu acho que o nome, assim, a nomenclatura já diz muita coisa. Ele estava em execução e agora ele vai ser finalizado. Só que essa finalização no estado terminado, ela tem algumas coisas, vamos dizer assim, a ser verificadas, né? Quando a gente fecha um programa, professora, estamos lá no nosso editor de texto, por exemplo. A gente estava lá, fez a nossa edição, e por algum motivo a gente foi e fechou. Ele não pergunta pra gente, olha, você não salvou as alterações. Exatamente. Deseja salvar, né? Isso. Essas alterações, lembrando da importância para você, que você não conseguiu executar ele. Então, repara, quando a gente clicou no xizinho, a gente deu início à finalização do processo, né? Porque ele vai conferir. Isso, exato. Aí, quando é feita esse processo de encerramento, ele vai fazer verificações. Olha, teve alteração? Se teve, ele vai falar, quer salvar? Exato. Se você quiser, aí ele vai salvar. Se não, ele não salva. E se depois disso tudo, de fato, que ele encerra o programa. Então, repara que aí foi um encerramento normal, vamos dizer assim, seguindo todos os passos que o processo deve seguir para alcançar a finalização dele. Só que existe uma outra forma que a gente chama de matar o processo, o termo é esse mesmo, matar o processo, que é quando a gente faz o encerramento forçado, vamos dizer assim. Vocês já fizeram no computador aquele Ctrl Alt Del, né, abrir o gerenciador de tarefas, tinha lá um programa e você clicou nele, finalizar tarefa, ou finalizar processo, dependendo de onde estiver. Quando você faz aquilo, você está matando o processo. Repara, depois tenta em casa, abra um programa, um editor de texto, alguma coisa, altere e manda lá, Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas, aí seleciona a tarefa do processo, né, por exemplo, de um Word, de um LibreOffice Writer, e clica em finalizar. Quando você fizer isso, você vai ver que o seu programa vai simplesmente fechar, sem verificar nada. Ele não vai perguntar nada e por aí vai. Então, assim, nós estamos encerrando de forma forçada um processo, sem seguir todas as etapas de finalização, ok? Então, esses são os nossos cinco estados. Vamos só na tela para rever novamente. Novo, quando ele entra na memória RAM. Pronto, fila do processador. Execução, sendo propriamente dito executado. Espera, quando ele foi paralisado por algum motivo. E terminado, quando foi finalizada as ações que esse processo estava executando. Ok? Ok, todo mundo agora vai entender, né, professor? Quando estiver utilizando algum programa lá e ele paralisar por algum motivo, né? Ou então quando ele estiver digitando o trabalho da atividade de percurso e aí ele for fechar o programa e perguntar se ele quer salvar, já vão entender e saber por que está acontecendo aqueles estados lá no programa. Isso, perfeito. É importante, né? E eu digo mais, quando estiverem criando os programas dele, tem que estar atento a tudo isso. Exato, lembrar de tudo, né? Você tem que lembrar que tem que finalizar o processo, então tem instruções de fechamento, exatamente, né? as funções que vão executar cada programa também. Ótimo. Ok, falamos dos nossos estados, vamos falar então dos tipos que esses processos podem ser, ok? A gente já veio falando há algum tempo, né, que todo software ele usa recursos de hardware, né, recursos computacionais. Consequentemente, um processo ele também vai consumir esses recursos computacionais. Só que esses recursos computacionais eles podem ser consumidos com mais ou menos frequência.
Por exemplo, a gente pode ter softwares que consomem mais recursos de processador, de CPU. A gente pode ter softwares que consomem mais recursos de entrada e saída. E podem ser softwares que funcionam em primeiro plano ou em segundo plano. Repara que eu colocamos aqui para vocês termos técnicos mesmo, tá? Background, segundo plano. Foreground, primeiro plano. I/O bound, processos que consomem CPU. CPU bound, processos que consomem processador. Nesse sentido, vamos falar de cada um, professora? Sim, vamos cada um. Uhum. Quando a gente faz um software, imaginem que você está trabalhando num software que faz renderização 3D, ou seja, você tem que pegar uma imagem, você não tem só aquela imagem plana, você precisa da imagem que considere sombra, direção de luz, que quando você gira, por exemplo, ele tem que considerar que a imagem vai ser mudada, um possível reflexo de uma outra imagem. Quando a gente tem esses softwares, né, que consomem várias imagens, quando é a renderização 3D, para fazer tudo isso, vamos na imagem novamente aqui, só olhem aqui, quando a gente tem um carro, né, nesse carro, a gente tem o vidro aqui, que esse vidro tem um reflexo, olhem só, ele tem uma sombra aqui embaixo, tudo isso está sendo considerado para exibição dessa imagem em 3D. Quando temos muitos recursos desses, por exemplo, são softwares que vão executar, né, vão utilizar muito recurso de processamento. Nesse caso, processamento de vídeo seria um dos elementos e também processamento do processador mesmo. Sendo assim, um software desse tipo é um software que vai fazer poucas requisições de entrada e saída, mas vai fazer muito uso do processador ou processadores do computador. Então, por isso que ele é um programa considerado CPU bound, ou seja, um programa de uso avançado de processador, ok? O processador vai trabalhar em alta escala, né, professor? Isso, exato. Para que você consiga para você usar um software que seja viável e que você consiga desenvolver imagens, né, com alta qualidade também. Exato. Um outro exemplo de um programa que trabalha com muito recurso de processador, ou seja, um software do tipo que demanda recursos de processador, são os programas de compactação. Ele vai fazer a leitura escrita, né, a leitura desses arquivos, só que para compactar, transformar aquele arquivo que tinha, vamos dizer, 500 megas em um arquivo com 300, 200 megas, ele vai ter que ser compactado. E isso são ações que o processador está trabalhando. Obviamente, ele também faz leitura escrita, mas ele faz uso mais intenso de processador para poder compactar, ok? Então, primeiro tipo, CPU bound, ou processos de uso intenso de processador. Temos esses dois exemplos para vocês. Vamos falar do próximo tipo? Sim. Próximo tipo, I/O bound. Lembra das siglazinhas que nós usamos, tá? I/O de in, out. In, out. Ou entrada e saída. Ao contrário, né, do CPU bound, o processo de I/O, ou os processos de entrada e saída, são aqueles que fazem uso intenso dos dispositivos de entrada e saída. Não que eles não façam uso de processador, mas que eles usam mais recursos de entrada e saída. No exemplo que a gente traz para vocês aí, são por exemplo, os sites, né, ou melhor, os navegadores. Eles são processos, né, que vão estar utilizando constantemente entrada e saída. Quando você abre um site, ele vai enviar uma requisição solicitando que acesse o site que você digitou. E depois ele manda o site para você. Ou seja, ele fez um envio e um upload, né, e um download. Então você vê que tem aí recursos de entrada e saída sendo consumidos o tempo todo, né? Então, esse é um dos exemplos de software de entrada e saída. Outro que é muito característico
são os jogos, né? Se você vê um jogo, toda hora você está dando comando, você está apertando o botão para pular, você está movendo para um lado, para o outro. Então você está fazendo constantemente ações de entrada e saída com o seu processo do jogo, ok? Então, IO-Bound, que envolvem uso intenso dos dispositivos de entrada e saída, certo? Exato. Então eu posso estar ligando assim, né, professor, para ficar mais fácil para os nossos alunos entender, que nesse eu não crio nada, né? Eu só executo o que está pré-definido para mim. Isso. Né? E no anterior, ele o quê? Eu estou sempre criando uma nova imagem, desenvolvendo novos objetivos. Isso, ele está processando, ele está executando alguma coisa. Vamos ao nosso terceiro tipo, que são os processos de primeiro plano. Ou também, como a gente falou anteriormente, foreground. O processo de primeiro plano, eles exigem comunicação direta com o usuário. Ou seja, todos aqueles programas que estão diretamente comunicando com você. Vejam a imagem. Essa imagem, o que vocês conseguem observar? Será que eles percebem o que está sendo aí? Muitos vão falar que... Isso, vamos aguardar aqui, vamos ver o que eles vão falar. Mas eu já vou falar para eles, porque eu tenho que dar sequência. Então, tá bom, professor. Muitos vão falar assim, é um jogo, né? Você vê aqui, né, a arma do jogador, né? E por aí vai. Só que repara que tem o íconezinho do YouTube, né, para dar o play aqui. Então, isso que nós estamos mostrando aí é o vídeo de um jogo. Então, o que está em primeiro plano para o usuário? Para o usuário que está abrindo essa imagem aí, que está abrindo esse vídeo. É o vídeo ou o jogo? No exemplo aí, o vídeo que está em primeiro plano, porque o jogo é outro usuário que está trabalhando. Então, na época do jogo, da gravação, de fato era o jogo. Só que para você que está vendo esse vídeo, o vídeo ele está sendo exibido para você ali em primeiro plano. Repara então que o vídeo tem interação direta com o usuário. Ele pode aumentar volume, diminuir, dar play, pause, pode fazer, avançar, retroceder. Você está vendo ali. Se fosse o jogo, tá? Também era a mesma coisa. Você estava interagindo com o jogo, dando os comandos para avançar, né? Para pular, para atirar. Então, você não consegue jogar e deixando simplesmente ali sem fazer nada, né? Então, esses são processos de primeiro plano, ou seja, que interagem diretamente com o usuário, certo? Assim sendo, nós vamos para o processo de segundo plano. Os processos de segundo plano são processos que não se comunicam diretamente com o usuário. Ou seja, eles podem ser executados sem o usuário enviar comandos para ele. Que a gente chama também, né, na linguagem, os daemons. É assim mesmo que se pronuncia, tá? Se escreve diferente. Os daemons são processos que são executados, então, sem interagir com esse usuário. Como exemplo para esse tipo de processo, a gente traz aí para vocês o antivírus. Quem tem antivírus instalado no computador deve perceber assim, que você estava lá usando e tal, e de repente ele fala para você, olha, atualizações de vírus foram finalizadas, né? Ou seja, ele já baixou da internet todas as atualizações de vírus e simplesmente atualizou o seu antivírus sem nem comunicar com você, vamos dizer assim. Ele fez lá. Da mesma forma, quando põe um pendrive ou quando está mesmo programado, ele vai e verifica todo o seu sistema se não tem vírus. Então, repara que ele escaneou o seu computador para saber se tem vírus. E repara também que você não deu essa instrução. Você poderia ter dado, mas digamos que ele fez automaticamente. Sendo assim, repara aí que é um outro processo de segundo plano. Ele agiu sem nem te comunicar. E um outro exemplo, quem usa o Windows, né, deve ficar chateado quando manda desligar, né, professor? Manda desligar e fala 700 atualizações, né? E aí fica lá querendo atualizar. Isso, fala, não desligue ou desconecte seu computador, estamos atualizando. Aí você fala, poxa, nem dei comando para ele atualizar e ele atualizou, não é isso? Exatamente. Então, nessa atualização que aconteceu, são também
é um exemplo aí, né, de processos de segundo plano sendo executados, ou seja, sem a instrução do usuário, ok? Então, são esses os nossos tipos. É importante essa atualização, professor? É muito importante. Exatamente. As atualizações são que deixam o nosso computador seguro, né? Porque normalmente essas atualizações corrigem problemas das versões anteriores, né? Então é importante ter sim. Então, antes da gente ir para a atividade da sala, vamos só relembrar. São 4 tipos de processo. Os processos de consumo de processador, ou CPU bound, os processos de consumo de entrada e saída, ou então I/O bound, os processos de primeiro plano, que se comunicam diretamente com o usuário, ou foreground, e os processos de segundo plano, que não se comunicam diretamente com o usuário, ou background, certo? Muito bem. Vamos só ler nossa atividade de sala rapidinho aí para a gente seguir. Bom, 5 questõezinhas rápidas para vocês. Aposto que 20 minutos vai ser moleza. Primeira questão, perguntamos o que é um processo. Definição dele, ok? Rapidinho, curto e simples. Questão 2, quais são os recursos que comumente, ou normalmente, tá, se preferir, são utilizados que um processo utiliza. Questão 3, quais são as etapas que o processo quais são as etapas do processo e o que as caracteriza, ou seja, qual é a característica de cada uma daquelas etapas. Questão 4, explicar os tipos de processo. Lembrando, explicar, né? O senhor acabou de falar, né, professor? Não é só de falar quais são, é explicar. E questão 5, como é classificado um processo de um editor de texto? Isso é uma pergunta assim, digamos que você está editando um texto, né? Então, esse processo de editar um texto, como ele é classificado? De qual tipo? Ele vai ter ele é classificado de 2 tipos. Vou dizer a dica já, tá? Quem acertar essa vai ganhar um bombom, né, professor? O nosso tutor aí vai lá dar um bombom, pode entregar aquele que está no bolso e passa para o aluno que vai ser legal, ele merece, tá? Bom, com isso, a gente vai para o nosso intervalo aí para que vocês possam fazer a atividade e daqui a pouquinho a gente volta para poder fazer a correção e tirar eventuais dúvidas. Postem ali para a professora, manda para ela. Vou ficar aguardando aqui todas as respostas de vocês. Que a gente fala aqui na televisão com vocês, ok, pessoal? Então, obrigado, nos vemos já já. Até logo. E aí, pessoal, como foi com a nossa atividade? Vamos para a correção? Professora, participações? Isso. Algumas participações aqui. Legal. Então vamos lá, né, professor? Começa para a gente, então. Isso, a nossa primeira atividade de sala. A questão 1. O que é um processo? Então, a nossa aluna lá de Ouro Preto, através do doutor Hélio, que colocou aqui no chat, ela colocou, professor, que processo de execução. Processo é um processo de execução. Isso. Legal. Ela pegou o fio da meada que está em execução. Só que lembra que o processo, né, ele não tem como ser ele mesmo de outra forma, né? Então, lembre-se que ele é um programa em execução. Foi quase, mas está no caminho certo. Isso. Então, a nosso outro aluno lá de Espigão do Oeste respondeu que é a execução de um programa dentro de um ambiente fornecido pelo sistema operacional, que faz a utilização dos recursos de hardware. Esse daí foi perfeito. Exatamente. Isso. Da questão 1, foram só esses. Só essas participações? Isso. Ótimo. Não, tranquilo. Então, o Hélio, né, o nome do aluno? Não, o tutor chama Hélio. O tutor chama Hélio. Então, o aluno que mandou essa última aí foi perfeito.
Lembrando, então, que o software, sendo executado, ele se torna um processo. E durante a execução, ele consome os recursos de hardware, ok? Então, resposta correta. E da primeira aluna foi quase, seguiu a linha certa, né, de estar em execução, mas só a nomenclatura ali, que ao invés de ser processo, era para ser software sendo executado. Exato. Tranquilo? Vamos para a questão 2, então? Vamos para a questão 2? Vamos lá. Quais são os recursos que comumente um processo utiliza? Então, vamos lá. O nosso aluno, lá de Espigão do Oeste também, respondeu: recursos de hardware, CPU, memória, armazenamento e outros. Já a aluna lá de Ouro Preto respondeu: editor de texto, pré-capacitada, compilador e ligador. Tá, pode ser que tenha uma inversão, só errou o número da questão, não foi o número, não foi a questão. Mas vamos lá então. Primeiro, quais são os recursos, né? Comumente aí seria o que utiliza de forma comum, que normalmente utiliza, né? Por um processo. Os recursos de hardware. Quais são? Quaisquer um deles, mas especialmente processador e memória. Esses dois recursos de hardware estarão sempre presentes na execução de um processo. Pode ter também outros recursos, como armazenamento, vídeo, rede, áudio, e por aí vai, né? Até mesmo mouse e teclado, isso daí também faz parte do uso de algum processo, ok? Então, naquela outra resposta, professora, ali ela teve uma desconexão com a questão, possivelmente pode ser algo que se refere à questão, acho que é a seguinte, né, se eu não me engano, que vai falar dos estados, né, estados não, das etapas aí que o processo segue. Exato. Mais alguma consideração sobre a questão 2? Só essas mesmas. Então, novamente, né, lembrando que os recursos aí utilizados pelos processos, né, são os nossos famosos recursos de hardware, ok? Sempre. Questão 3? Questão 3. Vamos lá. Quais são as etapas de processos e o que elas caracterizam? Alguma colaboração? Questão 3. Então, o nosso aluno lá de Ouro Preto, ela respondeu: novo, pronto, execução, espera e terminado. Novamente, talvez aí tenha sido a interpretação, porque aqui a gente perguntou as etapas, e aqui essa resposta foi a dos estados, né, de um processo. Então, só para a gente alinhar, quando a gente pergunta as etapas do processo, são aquelas 4, né, 4, deixa 1, 2, 3, 4, isso mesmo, as 4 que são necessárias para a gente falar, para a gente construir um processo. Primeiro, na etapa de construção, vamos Aí, professor, só mais uma aluna também. Só mais uma? Lá do Espigão. Ela já respondeu na questão 3, que é escrever o código, o editor de texto, pré-compilação, compilação e o ligador. Ótimo, então, isso mesmo, parabéns. Só que só explicando, né? Lembrando que estava perguntando também, além de quais são as etapas e o que as caracteriza, né? Então a gente tem que descrever ainda o que acontece em cada uma. O editor de texto é a primeira etapa, que é justamente o que a aluna falou, que é escrever o código, ok? Que a gente chama também de codificação do programa. O pré-compilador, a etapa de pré-compilação, é aquela verificação da sintaxe da codificação na linguagem de programação que foi utilizada, para verificar se está tudo certinho, se não vai faltar uma variável, uma declaração de uma variável, se não falta um ponto e vírgula, aquelas coisas. Na etapa de compilação, a etapa compilador, ela vai transformar o código digitado, né, em linguagem de máquina. Linguagem de máquina, lembrando o nosso famoso 1 e 0, né, nossas linguagens, nosso binário, né? E a última etapa, a etapa ligadora, né, ou etapa ligador, é quando faz a ligação, né, das funções do código que foram programados relacionados ao acesso ao hardware gerenciado pelo sistema operacional. Então, essas são as nossas 4 etapas que nós temos que referem, né, a um processo, né, e as suas caracterizações.
como eu sempre falo, professora, essas participações são importantes para a gente ver isso. Às vezes, foge, né, um estado e etapas e tal, isso pode gerar uma Não fica bem confusãozinha. entendido a separação de cada um, né, Isso aí, professor? a gente está aqui para isso, para justamente fazer esse alinhamento aí entre esses conceitos. Então, novamente, quando a gente fala de etapas do processo, são essas 4. Já, acho que na questão 4, né, professora, nós vamos para falar disso aí. Tem mais alguma Isso. consideração? Questão Não, 3? sobre a 3 são só essas mesmo. Pessoal, tranquilo? Então, quanto às 4 etapas, novamente, edição de texto, que é escrever o código, pré-compilação, que é fazer a verificação da sintaxe desse código, a compilação, transformar esse código em linguagem de máquina, e a ligador, que é ligar as funções do código com as funções de acesso ao hardware gerenciado pelo sistema operacional. Ok? Isso. Vamos à questão 4? Questão 4. Muito bem. Questão 4. Explique os tipos de processo. Então, tem que citar cada um, né, professor? E Isso. explicar detalhadamente também como cada um funciona. Explicar os tipos. Então, além de dizer quais são, explicar cada um. Aqui no slide ficou pequenininho, porque para explicar, de fato, leva um pouquinho de informação, né? Isso. Algum posicionamento desse? Não, professor. A gente está com um probleminha que está entrando e saindo, o pessoal dos polos aqui. Talvez eles não estejam conseguindo enviar as respostas. Não, mas tranquilo. Pega da anotação ali da folhinha, do caderno e alinha aí, caso que tenha alguma necessidade de ajuste, é só fazer a anotação. Vamos lá. São 4 tipos de processo, ok? Os processos de processador, ou de CPU, processos de entrada e saída, processos de primeiro plano e processos de segundo plano, ok? Esses são os 4, mas como a questão exige explicar, né? Vamos lá. O processo de CPU, aí colocamos o exemplo aqui da renderização 3D, é o processo que faz uso, né, mais uso de recursos de processador. Então, ele vai fazer o uso de recursos de processador. Os processos de entrada e saída são processos que vão fazer uso intenso de entrada e saída, de recursos de entrada e saída. Como colocamos aqui, navegação web, usa recursos de placa de rede, né, de Wi-Fi, de 3G, enfim. Os processos de primeiro plano são os processos que interagem diretamente com o usuário. No exemplo, a gente traz aqui o jogo, né? Você precisa interagir com o usuário diretamente para jogar, né? E os processos de segundo plano são os processos que podem ser executados sem a interação direta do usuário, sem que ele esteja interagindo ali. Ele vai acontecer essa execução sem que o usuário esteja dando instruções e tal. Professor, nossa aluna Gilmara, lá do Espigão do Oeste, acabou de mandar a resposta correta, conforme o senhor explicou aí. Ótimo, perfeito então. Então, essa é são os nossos tipos de processo, né? Antes de ir para a questão 5, professora, é que a questão 5 a gente já sabe, é aquela que o nosso tutor vai dar uma bala ali, né? Que vai tirar do bolso. Mas a aluna falou dos estados, né, do processo numa questão. Eu acho que vale a pena a gente voltar nesse daí, só para que todos possam fazer essa ligação, né? Não tem o nosso slide, tá, pessoal, nisso, não era uma questão nossa, mas a gente vai falando aqui. Nós temos nos estados do processo aqueles 5, né? Só para a gente lembrar. Novo, professora, me ajuda a lembrar aí se eu esquecer algum, hein? Isso. É o novo, é o pronto, o execução, o espera e o terminado, ok? São esses 5 aí que nós temos. O novo, ele foi carregado na memória RAM. O pronto, ele entrou na fila de execução do processador. O execução, ele está sendo executado pelo processador. O espera,
ele foi interrompido por algum motivo, né? A execução foi interrompida e ele fica no momento de aguardando, e o terminado, ele encerrou o processo seguindo todas as suas instruções de encerramento. Então, esses são os nossos 5 estados de execução do processo, ok? Só para a gente retomar rapidamente aí, para não deixar passar em branco esse levantamento. Isso é muito interessante, né? Que não tinha questão, mas a aluna fez associação. Então, Isso. a gente chama junto aqui. Isso. Então, é importante lembrar o que são as etapas desse processo e quais são os tipos desse processo. Exatamente. Independente do tipo, todos vão seguir as etapas de execução e também os estados, independente do tipo que for. Exatamente. Correto? Todos vão passar por os outros 2. Perfeito. Vamos para nossa última questão? Questão 5. Muito bem. Questão 5. Como é classificado o processo de um editor de texto? Então, a gente teve algumas respostas aqui, professor. A aluna Letícia, lá de Cujubim, ela respondeu: como o editor de texto são frequentemente equipados em sistemas operacionais ou pacotes de desenvolvimento de software? Quer comentar sobre a resposta da Letícia? Tenho mais respostas. Vamos ouvir as outras, que aí a gente dá uma resposta geral. Isso, só um momentinho aqui. Só um momentinho aqui, só para me localizar aqui. Enquanto ela localiza, lembrando que o editor de texto é um software que você edita um texto, né? Como o nome já diz. Então, essa edição de texto é você estar ali digitando, né? Tá configurando para negrito, sublinhado, colocando centralizado e tal. Isso. O outro, nosso aluno aqui de Porto Velho mesmo, ele respondeu: você escolhe uma linguagem de programação que executa o código. Tá. A gente tem então que fazer um alinhamento entre a etapa, né, de edição de texto, né, professora, com o que a gente queria na questão. Ok? Isso. Temos mais alguma? Não, professor, só essa. Beleza. Então vamos lá, pessoal. Tem mais uma, professor. Tem mais uma? Consegue? De Espigão do Oeste também. Solicitar a abertura do programa de edição de texto, editar o texto, salvar o texto e terminar. Ok. Vamos lá então. Vamos ao alinhamento. Essa questão ela foi proposital, colocada assim, tá? Para a gente poder ligar, saber diferenciar as coisas, certo? Novamente, como é classificado o processo de um editor de texto? O editor de texto, ele é lá nas nossas etapas, né, do processo, ela é de fato uma etapa de edição de texto, de criar. Mas aqui a gente está falando do processo, ou seja, lembrando, processo é um software sendo executado. Então, a gente pressupõe que esse software que está sendo executado é um software de edição de texto. Pode ser um software de edição de texto para um programa, pode ser para a criação de um programa, mas imaginem que vocês estão trabalhando num programa da suite Office, o Microsoft Word. Ele é um software de edição de texto, não é? É um software que você pode escrever o seu texto, fazer o seu trabalho aqui das aulas, né? Inclusive, a primeira atividade de percurso exigia isso, né? Que fizesse através de um programa de edição de texto, né? Um Word ou um Writer, que fosse feito um resumo, né? Se eu não me engano, uma resenha. Uma resenha, né? Então, quando você está editando o texto, quando você estava lá escrevendo o seu texto, vocês estão interagindo, né? Nós, aliás, estamos interagindo com o programa. Repara que nós estamos digitando, nós estamos usando o teclado, nós estamos usando o mouse, nós estamos usando a tela, não é? Nós estamos usando diretamente. Então, repara, será que a gente consegue escrever um texto, editar um texto, sem interagir? Acho que é difícil, hoje, né? Eu acho que não, né, professor? Tem já alguns que a gente pode falar e traduzir já escrevendo, né? Tem uns que ele pode escrever sozinho, sem nenhuma ideia, sem nenhuma instrução. Eu ainda desconheço, né? Pode ser que exista. Mas o fato é, para editar um texto, nós precisamos interagir. Não tem como a gente editar um texto sem interagir, sem a gente estar digitando, sem a gente estar lá. No máximo, a gente poderia estar falando e estar escrevendo aí automaticamente. Mas o fato é, nós precisamos interagir.
A gente não tem como fazer o trabalho da escola, vamos dizer assim, né, professora? Deixar, tem que falar sobre, sei lá, Revolução Industrial, um trabalho de história. Se eles não forem pesquisar, abrir um editor de texto. Eu não vou abrir o editor de texto, ele vai escrever sozinho, não é isso? Exatamente. A gente tem que ir lá fazer, né? Tem que estar trabalhando aí. Nesse sentido, então, esse programa de edição de texto, ele é considerado um programa de primeiro plano, ou foreground, né? Que é a classificação, né? Ele, então, primeiro plano, porque ele interage diretamente com o usuário que está editando o texto. Por outro lado, esse programa, ele também, lembra, a gente está digitando, a gente está clicando, a gente está dando comandos, está fazendo várias ações aí ao longo dessa edição de texto. Por esse motivo, ele também é considerado um programa de entrada e saída, de um processo de entrada e saída. Porque ele fica fazendo mais uso, faz uso intenso, vamos dizer assim, de entrada e saída, de escrever, ou seja, está mandando entrada pelo teclado, saída porque ele está mostrando no vídeo o que você escreveu. Então, por esse motivo, ele também é classificado como um programa de entrada e saída. Então, resumindo, o nosso editor de texto, né, ele é considerado um programa de entrada e saída, né, um processo de entrada e saída, e também um processo de primeiro plano, ok? Essa que é a explicação geral, certo? Certo. Vamos só pensar por um outro lado, professor. Vamos pensar um programa que faz o inverso. Um programa de segundo plano que é de CPU. Só para a gente trazer um exemplo aí. Imaginem que a gente tenha instruções já pré-definidas para fazer a compactação, por exemplo, dos arquivos em um diretório qualquer, dos arquivos que estão gravados no disco. E que essa instrução ela é feita todo dia automaticamente, que ela compacta tudo para que você possa ocupar menos espaço em disco. Esse é um processo de segundo plano, porque você não vai lá dar o comando, ele não está interagindo com você para demonstrar, né, as instruções, né? Ele já está compactando sozinho. E durante o processo de compactação, ele está consumindo muito processador. Então, esse seria um exemplo de um processo de segundo plano com uso intenso de processador. São, vamos dizer assim, o contrário do exemplo que a gente mostrou aqui. E é claro que esses processos também podem ser de segundo plano de entrada e saída, eles podem ser de primeiro plano e de uso de processador, então ele é sempre, vamos dizer assim, em par, ele não é só um, né? Ele é sempre entrada e saída ou CPU, juntamente com de primeiro ou segundo plano. Aí vai ser a combinação que vai acontecer, ok? Não sei se ficou claro, professora, deu para... Eu acho que sim, porque a gente não recebeu nenhuma... Caso tenham alguma coisa assim, pô, professor, ficou meio esquisita aquela parte, dá uma reforçada aí, pode mandar para a gente, a professora lê para nós aqui e a gente alinha, tá, pessoal? Ou então também pode entrar em contato, mandar mensagem para o tutor, né, no tutor à distância, ou tentar tirar alguma dúvida com o tutor presencial de vocês aí, sobre o que não ficou claro para vocês. Perfeito. Com isso, nós encerramos a atividade, né, professora? Isso, foi tranquila, Foi né? tranquila, exato. Só que agora nós temos nossa atividade de percurso, né? Quer passar os detalhes? Atividade, Segunda, né? A senhora então, pode passar os detalhes? Sim. A nossa segunda atividade de percurso, a atividade 1 já se encerrou ontem, né? Então, ontem foi o último dia para vocês realizarem ela. E hoje, a partir de hoje, já está disponível a atividade de percurso 2, que é o quê? É um questionário sobre escalonamento de processos e memória. Então, são 8 questões que vocês têm o prazo do dia 27, que hoje, até o dia 10 para vocês realizarem essa atividade. Mas antes de vocês realizarem o questionário, que vocês têm 2 tentativas para realizar esse questionário, é interessante vocês lerem a aula de hoje, a aula 3, né? E a aula 4 também vocês vão precisar do conteúdo da aula 4. Então, na nossa próxima quarta-feira, mas essa aula 4 já está disponível, então caso vocês já queiram ir fazendo a atividade de percurso 2, o questionário, vocês já podem acessar o ambiente virtual, visualizar a aula 4, fazer uma leitura dos slides para vocês ir respondendo ela.
né? Então faz essa primeira tentativa do questionário. E aí, caso ficou alguma dúvida, só consegui acertar 3 questões, 4 questões, né? Espera a nossa aula da quarta-feira que vem, e aí após a aula vocês realizam a última tentativa do questionário. Isso, exato. Assim, a nossa recomendação, então, é que faça, mas que vocês vão precisar do conteúdo da próxima aula. Então, assim, para fazer definitivamente tal, a gente recomenda que seja feito, vamos dizer assim, após a aula que vem, que será no dia 4, quarta-feira, né? E vocês têm ainda, então, nesse tempo, uma semana para fazer. Caso alguém tenha dificuldade, assim, poxa, professor, eu não posso esperar naquela última semana, eu não vou ter acesso ao computador, ou vai estar por algum motivo que não tenha disponibilidade para fazer do dia 4 ao dia 10, né, vamos dizer assim. Então é importante dar uma estudada antes, pega o material, dá uma lida para fazer. São 8 questões, se eu não me engano, né, nesse questionário. São questões objetivas, que vocês vão ter que escolher uma opção. E logo depois, né, quando você já encerra o questionário, ele já dá a sua avaliação ali, o seu resultado de quais itens foram certos ou não, ok? Então, nossa recomendação, novamente, assiste a aula que vem e comecem a fazer. Não é um questionário muito longo, vocês conseguem fazer rapidinho aí, em torno de 40 minutos, 1 hora, talvez até menos, dependendo das suas anotações, como estiverem. E façam que aí o conteúdo dessa atividade englobe o conteúdo dessas 2 aulas, a de hoje e a próxima da semana que vem, ok? Professora, mais alguma coisa? Não, professor, acho que com isso a gente encerra, né, a nossa terceira aula hoje, que foi falado sobre, né, o que mesmo foi falado na nossa aula de hoje? Sobre os processos, né, a definição do processo, sobre os tipos, os estados e, vamos rememorizar aqui, e os estados e os tipos de processos, né? Só para lembrar que é muito conteúdo na nossa cabeça também. As etapas de execução, né, professor? Exato, perfeito. Então, o que é o processo, as etapas, os estados e os tipos, né? Exatamente. Isso? Perfeito. Então, sendo assim, pessoal, encerramos a aula de hoje. Mandem notícias para a gente, podem postar as mensagens lá no fórum, podem conversar conosco, mandem dúvidas, sugestões, estamos aí para sempre atender vocês, ok? Ok, aguardamos vocês então na nossa próxima aula na quarta-feira que vem. E não deixem, se vocês tiverem dúvida, de entrar em contato com tutores de vocês. Até a próxima quarta, gente. Um abraço a todos. Tchau.